reforçar o convite que foi feito para que vocês possam visitar, apreciar a exposição das artistas, dos trabalhos da Casa de Marias, que está linda, na hora do almoço, está lá fora. Lembrar que a gente não pode entrar com café, nem com copinho aqui no auditório, mas água pode. Então, a primeira mesa de discussões aqui do nosso seminário. A primeira mesa, então, tem o título Entre as políticas públicas de saúde mental e as clínicas públicas. Quais são os limites e as possibilidades de articulação? Chamamos o nosso convidado mediador, que fará a coordenação desta mesa. Kwame Yonatan, queridíssimo, psicanalista, doutor pela PUC, membro do coletivo Margens Clínicas, possui um livro recém-publicado por um fio, Uma Escuta das Diásporas Pulsionais, e capoeirista. Ele não colocou aqui, mas é importante dizer. Bom dia a todas, todas e todes. Com muita alegria que sou mediador dessa mesa, que, enfim, a recheada de pessoas bastante queridas. Eu estou aqui meio dividido, né, em querer ouvir as pessoas e de conversar com todo mundo que está aqui. E eu vou aqui convidar as pessoas que compõem essa mesa para sentar. Bom, essa mesa ela é composta de 3 palestrantes, cada um vai fazer uma fala de 20 minutos, depois a gente vai abrir para as questões, enfim. A primeira pessoa que eu quero apresentar é o Emiliano Davino. Ele é psicólogo e psicanalista, doutor e mestre em psicologia social pela Pontifícia Universidade Católica de Sampaio, professor colaborador do mestrado profissional em psicanálise e políticas públicas da Universidade Estadual de Rio de Janeiro, UERJ, coordenador no AMA Psique e Negritude e integrante do GT Racismo e Saúde da Brasa. Em seguida, quero convidar aqui para a mesa a Rosimeiro Bússola, que é do Perifanálise, psicóloga trabalhadora de SUS e SUA, há 10 anos, pós-graduada em saúde da família, acompanhante terapeuta. Convido agora a Bianca Spínola. A Bianca Spínola é psicóloga, formada na PUC de São Paulo. Membro do coletivo Sul Psicanálise desde 2019, integrou o projeto piloto da promoção de saúde mental para mulheres defensoras de direitos humanos em 2020 e coautora de artigos sobre a atuação da psicanálise em situações sociais críticas e atualmente em formação no curso de Psicologia e Relações Raciais do Instituto AMA Psique. Bom, a gente começa com o Emiliano Davino. Emiliano, a palavra é sua. Bom dia a cada um aqui que se encontra aqui. É uma alegria encontrar tantas e tantos queridos. Eu quero agradecer o cuidado de Tite, de Fernanda Almeida, da Vivi e da Laís. Na figura de vocês, agradeço o acolhimento na manhã de hoje. Quero também dizer da alegria de dividir essa mesa com Bianca, com Rosimeiro e com a... No último domingo, dia 9 de abril, Sandra Matias Correia de Sá, uma moradora do bairro de São Conrado, na zona sul do Rio de Janeiro,
tranquilo. Que eu faço? Imagina. No último domingo, dia 9 de abril, Sandra Matias Correia de Sá, uma moradora do bairro de São Conrado, na zona sul do Rio de Janeiro, região considerada nobre deste município, foi flagrada agredindo 2 entregadores de comida, distintos, porém iguais, pobres, uma delas mulher, outro homem, um deles negro retinto, outra negra de pele clara. A moradora do bairro Chique justificava as suas agressões, dizendo que eles estavam andando de bicicleta em cima da calçada do bairro e que ali não era uma favela. Dizia também, em suas supostas justificativas, que ela pagava o IPTU, Imposto Predial e Territorial Urbano, naquele bairro. Após xingamentos e pontapés, ela pega a coleira do seu cachorro e começa a bater em Max, o entregador. Max, após ser agredido, declarou: "Ela me tratou como se eu fosse um escravo. Só que ela está esquecendo que o tempo da escravidão já acabou. Há muitos anos. E isso não pode acontecer. É inadmissível. Não tem como aceitar uma situação como essa." No seminário de hoje, não irei me ater tanto à declaração de Marx, homem negro retinto, moreno de favela, trabalhador uberizado pelo iFood. Penso que o que nos interessa na manhã de hoje é a frase de Sandra, mulher branca, moradora de um bairro nobre, ex-atleta, professora e dona de um ponto de uma escola de vôlei em outra nobre praia da Zona Sul, o Leblon. O mesmo território onde outro jovem negro foi acusado de receptar, roubar uma bicicleta elétrica, contudo a bike era sua. Voltamos à frase de Sandra. Você não está na favela. Você está aqui. Quem paga o IPTU aqui sou eu, rapaz. Perante tal frase, creio que posso afirmar: as clínicas públicas precisam compreender uma ética das políticas públicas de saúde mental antimanicomiais. Que a clínica se faz nos espaços públicos para que estes territórios possam se transformar. Vou tentar me fazer entender. Quando o manicômio se estabelece enquanto lógica prisional, mas acima de tudo, lógica de afastamento de alguns indesejáveis, que foram rotulados como anormais, os pretos, pobres, deficientes mentais, deficientes físicos, usuários de drogas, os revoltos, os gays, as feiticeiras, as prostitutas, dentre outros. Na intenção e na montagem de territórios brancos, limpos, normais, cultos, silenciosos, de família estruturada, para que fosse se estabelecendo aquilo que Christian Dunker tem chamado de lógica do condomínio. Uma noção que visa discutir o mal-estar e o sofrimento produzido nestes
dentre estes muros, mas não os muros dos manicômios. Sim, os muros de uma suposta proteção que esses condomínios mentais e também espaciais visam estabelecer. Relembremos Sandra. Você não está na favela. Você está aqui. Quem paga o IPTU sou eu, rapaz. Visando combater esse tipo de psicopatologia manicolonial brasileira, a reforma psiquiátrica propõe o cuidado à clínica, desde que seja pública e no público. Do contrário, só seremos analistas desconstruidinhos que oferecem atendimentos na rua, nas praças, nas esquinas, que saem do centro e colocam o divã na favela, sem intervir na lógica da branquitude, que condominializou e privatizou os seus pensamentos, suas relações e determinadas espacialidades da cidade, visando a manutenção de lógicas territoriais que evidentemente mantêm e nutrem os seus privilégios. Finalizo. Voltando a um dos títulos desta mesa. Um título pergunta: quais os limites e possibilidades de articulação? Tento responder. Estamos nessa encruzilhada. Lúcia saudou as entidades da encruzilhada na abertura, que nos ensinam sobre possibilidades, porém, feitas numa difícil opção de escolha, em especial para o nosso campo. Sendo assim, nossas clínicas públicas topam se anti-colonializar. Se sim, teremos que, mais do que atender na espacialidade pública, teremos que fazer territórios nas diferenças. E isso exige lógica e ética libertária de aquilombação. Assim, Lux, não seremos mais tratados como escravos. E a neo-escravização manicolonial terá dificuldade de fazer das coleiras e de seus investidos e humanizados pets chicotes nas lombras de pretos e pretas desumanizados. Muito obrigado. Muito obrigado, Emiliano. Rosemary, por favor. Obrigada, Clome. Primeiro, saudar, né, essa mesa. É uma grande alegria poder estar aqui, né, com essas pessoas que nos instruem também, constroem com a gente nossa caminhada, né, de formação, construção de novos saberes e partilha, né. É uma alegria poder estar aqui, estar aos lados dos meus, que vêm lá de São Mateus, minha galera. Poder ver também uma galera que nos auxilia, está com a gente aí nos mais diversos espaços da perifanálise, mas não só, né? Acho que também das políticas públicas, do trabalho no SUS e todas essas implicações aí que envolvem o nosso trabalho. Quero iniciar aqui com uma fala, acho que de um autor que não é novo, mas que se faz novo em muitos espaços do pensar saúde mental pública, né, psicologia, que é o Frantz Fanon. Acho que a gente não tinha tantas notícias dele nas graduações, isso é uma coisa que a gente vem
constantemente entrando em contato com isso e também levando um tanto disso nos espaços que a gente ocupa. Então, quero iniciar com um trecho do Peles Negras e Máscaras Brancas. A arquitetura do presente trabalho se situa na temporalidade. Todo problema humano exige ser considerado a partir do tempo. O ideal seria que o presente sempre estivesse para construir, sempre servisse para construir o futuro. E esse futuro não é o do cosmos, mas sim o do meu século, do meu país, da minha existência. De modo algum, devo me propor preparar o mundo que me sucederá. Pertenço irredutivelmente à minha época. Acho que inicio com isso para dizer que pertenço também ao trabalho no SUS, né? E digo pertenço porque é uma vivência intensa, desejada e que me faz ali muito do desejo de ocupar outros espaços, né? Inclusive a perifanálise. E aí eu queria propor, né, que hoje a gente pudesse conversar um pouco nesse caminho, assim, né? Que é da precarização das políticas públicas que muitas vezes nos levam a buscar tantos outros contextos, né, sendo necessário construir tantas outras coisas, que inclusive, né, na fala da TID, né, sobre as políticas públicas e aí junto com as clínicas públicas, como que a gente consegue pensar e fortalecer as políticas públicas também, né, sem cair nessa lógica de que as clínicas que não estão dentro das políticas públicas possa ir promover ainda mais enfraquecimento, né? Então, eu quero propor para que a gente possa pensar um pouco sobre isso, pensar sobre a necessidade do fortalecimento do SUS e também desse fortalecimento, né, num movimento crítico, né? Porque a gente sabe que também as políticas públicas muitas vezes são reprodutoras das violências, muitas vezes são braços aí do Estado, né? Então, como que a gente pensa a saúde mental, como que a gente pensa, né, o cuidado em saúde mental, o cuidado coletivo dentro da instituição, dentro das políticas públicas. Quero privilegiar um pouco da experiência estando nesses serviços e falando desse sucateamento da perspectiva de trabalhadora, porque, né, tenho visto, acompanhado, né, os trabalhadores também adoecendo da sua condição de saúde mental, né, e muitos deles também ocupando as clínicas públicas, né, em grupos de estudos, se servindo também dos atendimentos das análises, se servindo também das supervisões, né? Acho que isso é um ponto interessante para a gente pensar, né? Como a sociedade civil segue se organizando, né? Segue se construindo estratégias em meio aí para lidar com as questões do nosso tempo, mas acho que é importante a gente pensar que as instituições, que o Estado, que a política pública, ela não promove esse cuidado ao trabalhador, ela não promove uma formação crítica aos trabalhadores, né? Então, acho que isso é uma coisa que eu tenho percebido muito, assim, na prática, no exercício do trabalho no SUS, né? Então, queria poder dizer disso e também, né, na perifanálise, como isso tem acontecido, como isso tem aparecido, né? Nesse coletivo aqui, né, do Territórios Clínicos, né? A gente que ocupa também os outros espaços, né? Que o Territórios Clínicos também proporcionou, né, de fazer rede. Então, aí é um outro ponto, né, que eu gostaria de falar também sobre a rede, né, esse trabalho que é realizado nos territórios, esse trabalho que é realizado entre diversos setores dos territórios, né, os equipamentos públicos, da sociedade civil, os movimentos sociais, movimentos culturais, e como que construir essa rede e pensar essa rede, fazer parte dessa rede, fortalecendo o público, que é aquele que também faz e promove a garantia dos direitos. Porque, ouvindo aqui, né, as experiências dos nossos coletivos, né, a gente está falando de coisas que às vezes alcançam e atingem um número que não tem o impacto, talvez, não tem, né? Sejamos honestos, que uma política pública tem, né? Hoje a gente tem notícias e acompanha aí o aumento dos centros de atenção psicossocial sendo abertos pela cidade, né? Claro que sobre a administração das OS fica aqui também, né, essa questão e isso para a gente poder pensar, porque encruzilhada, né? É isso, é disso que se trata, né? Então, tem isso acontecendo na cidade, as unidades básicas de saúde, que é quem está nas periferias, né, onde muitas vezes não há nenhum equipamento público ou
privado a uma ACS. E aí eu quero fazer menção às agentes comunitárias de saúde, que são essas trabalhadoras que produzem saúde mental, que fazem saúde mental acontecer nos territórios, principalmente os territórios periféricos, e são moradoras desses territórios. Então, falo delas, né, numa perspectiva de alguém que está junto, né, trabalhando junto, mas que não deixa de estar num lugar hierarquizado. Então, isso é uma outra coisa, né? Quando nós, analistas, ocupamos ali os nossos lugares, né, nas periferias, nessa outra poltrona, nesse outro banco, desse outro lado, né? O que a gente produz ali? Que construção a gente faz ali, né? Como estar lá também sendo uma pessoa periférica, uma pessoa do território, conhecendo ali a rua, as pessoas, né, de onde atendendo ali aquele território, que não é diferente desse trabalho da CS no SUS. Eu fiquei pensando muito sobre isso quando pensava no trabalho da perifanálise, né? A gente atendendo lá no território, andando lá no território, né, e conhecendo as pessoas do território. E muitas vezes essas trabalhadoras, as agentes comunitárias, dentro dos espaços de discussão e produção de saber nos serviços de saúde, são as que são reconhecidas como as que promovem o discurso do senso comum. E aí eu proponho que a gente possa também pensar sobre isso, né? Que são saberes, linguagens e produções únicas, singulares, mas também coletivas, que vem ali essa linguagem também do próprio território. E aí, falando em território, que é a terceira coisa que eu queria contar um pouco aqui nessa conversa, é que a gente, quando trabalha nas políticas públicas, a gente, quando está ali, né, nas bases, a gente gosta muitas vezes de contar uns causos, né, umas experiências, né, e eu me lembro muito de uma história, assim, que aconteceu num dos centros de atenção psicossociais, que eu trabalhei na Zona Leste, né? Aqui é Zona Leste, gente, mas é uma Zona Leste longe, viu? É uma Zona Leste assim, a Zona Leste é grande, a Zona Leste é vasta. Então, num outro extremo da Zona Leste, onde, né, lá por 2012, né, com isso, aberturas de CAPs, construção aí dos serviços e dos projetos terapêuticos e do que a gente promove de atividade, grupos, né? Tinha-se uma ideia e uma disseminação de uma ideia de que era importante que nos CAPs tivessem horta. Eu não sei quem aqui já trabalha em CAPs, não sei quem já teve essa experiência no Centro de Atenção Psicossocial. Olha, se não tem horta mais, saiba que um dia todos os CAPs tiveram horta. Então, o CAPS que eu trabalhava era um CAPS que tinha horta, tinha que ter a horta, porque a horta é necessária. Só que, lá em Cidade Tiradentes, e interessante que o CAPS, ele foi construído num lugar que anteriormente era uma chácara. Então, supõe-se o quê? Vamos ter muita alface aqui, certo? Né? Horta, CAPS, alface, perfeito. Então, nessa oficina, né, que existia lá, nesse grupo que existia lá, nós tentamos incessantemente, dentro daquele grupo, por muito tempo, plantar o alface. A gente olhava para aquele território, olhava para aquele chão, tentávamos plantar o alface, né? E plantar alface, morrer alface, plantar alface, morrer alface. Os profissionais frustrados, os usuários ali, né, atendidos no serviço, no mesmo caminho, que nessa terra não dá alface. Até que do território, da terra, de quem conhecia mais da terra, da pessoa que via ali do trabalho, né, do CAPS, um atendido do serviço, ele falou: gente, é uma terra muito seca, não vai dar alface. Vamos plantar batata doce. Né? Né, nós começamos nesse plantio de batata doce. E eis que tomou de batata doce, encheu de batata doce aquelas terras, né? Depois pudemos cozinhar as batatas doces e partilhar as batatas doces, né? Então, acho que isso, a gente ria muito na época, brincava muito, mas acho que é um pouco, né, para dizer que o território ele nos diz, né? A terra nos diz, né? O território nos fala, né? As pessoas dali do território nos falam o que é necessário, o que é preciso, o que a gente também precisa aprender e conhecer, né? Então, acho que é um convite a gente plantar batata doce, um convite a gente olhar para o território, tá? E para finalizar a minha fala, eu gosto de andar com os meus livrinhos, porque o livro não era muito uma coisa que a gente tinha
os recursos, né? Acho que quem fez a graduação ali precisou tirar tantas cópias de PDF e saber o quanto é da hora andar com um livrinho, né? Então, para fechar assim a minha fala, tô divertindo a plateia, né, galera? Bom, gente, é isso, mas era só começar, esse é meu jeitinho. Então, para poder fechar a minha fala, quero partilhar aqui com vocês um livro que tem me tocado profundamente, né? É esse do Lima Barreto. Lima Barreto fala assim, né? Há pescadores em faina, canoas ainda, herança dos índios. O remo também vem deles. Quantas coisas dos seus usos e costumes eles nos legaram. Muitas. A farinha da mandioca, do milho, certas tuberosas, nomes de rios e lugares. Muitos adequados e expressivos. Hoje, a vaidade nacional batiza os lugares com os mais feios nomes que se podem esperar. Enseada Almirante Batista das Neves. Só falta um doutor também. Esta nossa sociedade é absolutamente idiota. Nunca se viu tanta falta de gosto. Nunca se viu tanta atonia, tanta falta de iniciativa e autonomia intelectual. É um rebanho de panúrgio que só quer ver doutor em tudo. E isso cada vez mais se justifica. Quanto mais os doutores se demoralizam pela sua ignorância e voracidade de empregos. Uma frase do Lima Barreto, de dentro do hospício, lugar onde ele, né, esteve internado aí por conta do que chamavam das bebedices dele. Para finalizar, acho que dizer que de dentro do hospício, de dentro dos serviços de atenção psicossocial, de dentro das periferias, das clínicas públicas, as pessoas sabem, dizem, militam, se organizam e produzem saúde mental. Obrigada, gente. Obrigado, Rosimeire. Opa! Quero dizer que essa mesa está sendo muito fácil de mediar. Estou cheio de papelzinho aqui, ó. 5 minutos, acabou. Podemos usar. Bianca, a palavra é sua. Obrigada. Bom dia, gente. Queria começar agradecendo aos colegas de mesa, a mediação do CLAME, que está sendo muito importante, esse espaço que a TID promoveu, e todo mundo que está aqui para escutar essa fala, especialmente as pessoas da SUR que vieram aqui prestigiar essa fala, que eu acho que faz toda a diferença quando a gente está com os nossos pares também nesses espaços para falar quem faz essa caminhada com a gente nesse trabalho. E, bom, queria dizer também que acho que a minha fala vai ser orientada por um texto para ficar um pouquinho mais fácil e vai ser uma fala, acho que muito orientada pelo trabalho que a gente tem feito atualmente para pensar um pouco essa questão que, enfim, vem na nossa mesa, que acho que é uma questão que é muito complexa e muito profunda, que a gente vai só começar a debater hoje, talvez, né? Nós vamos encerrar. Enfim... mas seguindo nisso, né, acho que é um convite importante para o debate essa pergunta, porque ela coloca uma questão de o que é escuta, o que é, pensando principalmente nesses trabalhos, os coletivos que a gente faz, escutar dentro do território. E para falar disso, eu queria fazer menção ao fato de que parece, por vezes, para a gente que o conceito de clínica pública, ele ainda está em construção desde que o Freud se propôs a fazer essas clínicas públicas no começo da psicanálise. E, com isso, a ideia não é conceituar o que é uma clínica pública, mas, de fato, convidar para refletir por que nós usamos esse nome. E o que a gente vai tentando construir dentro dos nossos coletivos é pensar que uma clínica pública de psicanálise tem a sua ética pautada na escuta dos sujeitos dentro do território. E quando a gente pensa em construir um dispositivo que a gente quer chamar de clínica pública, a gente precisa pensar em qual que é o território que a gente está construindo esse dispositivo, qual é o território que nos convidou para construir esse dispositivo.
Porque se a gente quer trabalhar com aquilo que a gente chama de situação social crítica, carece de observar em vários momentos que parece difícil adentrar esses espaços, adentrar esses territórios. E que a gente quer, de alguma forma, compreender e tentar dar contorno para esse desafio, né? Por que parece tão difícil, às vezes, estar em certos territórios? E a gente vai pensando que essas porosidades, elas existem em todos os territórios, principalmente na cidade tão gigantesca quanto é São Paulo, e que todos os seus territórios têm maneiras de marcar o lugar do estrangeiro. Então, os territórios, cada um na sua forma, marcando quem é que são estrangeiros lá, e a depender do território, né, acho que deu para ver na fala dos colegas, tem territórios que acolhem, tem territórios que expulsam, tem territórios que permitem passagem, tem territórios que não. E nesse trabalho de escuta territorial, nós, pensando na política pública, a gente, adentrando o território, a gente vai querer ouvir a rede, a gente vai procurar ouvir, conhecer esses profissionais, saber qual é o trabalho que já está ali, e também ouvir o território, ouvir quem são as pessoas que estão ali e como é a relação dela com as políticas públicas, como são a relação delas ao entrar nos serviços, ao adentrar os equipamentos. E nisso a gente escuta que, infelizmente, nos territórios, né, que o nosso trabalho, especificamente da SUR, está inserido nesse momento, não é muito incomum a gente ouvir que as políticas públicas de saúde mental não conseguem acolher a demanda, que é muito grande, de escuta do sofrimento psíquico, que chega até os equipamentos. E a gente vai escutando que isso se deve a vários fatores. Mas talvez a gente gostaria de destacar que na nossa escuta aparecem significantes muito importantes, como o estresse, a ansiedade, a depressão. Mas também a gente escuta dos equipamentos de saúde, das pessoas que estão no território, por vezes ainda os equipamentos estão para elas num lugar que é esse lugar da loucura, que é esse lugar do manicômio, que é esse lugar que não permite acesso, que não acolhe. Então, quando a gente vai trabalhar no território, a gente se propõe a escutar e sustenta essa escuta, a gente vai ouvir, às vezes, algumas falas de surpresa, como, por exemplo, uma coisa que a gente escutou na fila do pão de uma pessoa que, por vezes, se reapresentou no atendimento, que ela diz o seguinte: eu não sabia que era assim, falar como psicólogo, mas é bom, alivia e ajuda muito a gente. Vocês não nos julgam, vocês nos escutam. A escuta que nós procuramos sustentar, ela pode ter uma marca muito diferente da escuta que pode ser oferecida em outros lugares. Porque a gente não escuta procurando responder imediatamente, diretamente à demanda. E a gente pensa também que existem movimentos muito importantes dentro das políticas públicas contra a lógica manicomial, contra a lógica colonial. Mas a gente também acompanha que tem uma enorme sobrecarga dos profissionais de saúde com as demandas das OS, principalmente depois da pandemia, com toda a questão das crescentes comunidades terapêuticas, todos os processos de políticas de redução de danos que estão sendo apagados, que estão sendo desmontados. Então, diante disso, a gente acredita que o nosso lugar enquanto clínica pública é sustentar dentro desses territórios nos quais a gente vai o nosso lugar de estrangeiro. Tanto para que a gente possa ouvir desse lugar da violência que o Estado produz, quanto que a gente possa ser, por vezes, tomado desde o nosso lugar de estrangeiros como as pessoas que também representam essas políticas e que essas pessoas possam endereçar o sofrimento delas e possam, enfim, falar de como que é essa experiência, nos tomando nesse lugar de alguém que pode ouvir, que pode acolher, que pode direcionar, porque a gente vai pensando que nessa escuta do sofrimento psíquico, a gente vai entrar em contato com todos esses fantasmas inconscientes que estão no território, e que às vezes é preciso esse lugar de estrangeiro dentro do território para que as pessoas possam dizer desses fantasmas. E aí, voltando para a questão da clínica pública, a gente pensa que ela também é uma estrangeira no território, pela proposta que ela faz, pela linguagem que ela tem e pela ética que ela se propõe a construir.
E isso, enfim, como eu estava dizendo, convoca esses fantasmas a falar. E daqui a gente pensa que é importante que a gente aposte que os sujeitos, eles podem dizer de si mesmos, eles podem dizer do que eles vivem e enfrentam no território, e de que a partir dessa escuta a gente pode co-construir com as políticas públicas, que a gente pode pensar junto com os profissionais. E pensando também que a clínica pública, ela não tem essa ideia, ou não deveria ter essa ideia, de dar conta de toda essa demanda de sofrimento psíquico, ou até mesmo dar conta de outras demandas, como a da assistência social ou da educação, e que o trabalho ele vai se mostrando mais potente à medida que a gente consegue fazer mais laços no território, e não ficar ali consolidado numa escuta individual, numa escuta focal, enfim. Bom, eu acho que eu fui misturando um pouco na minha fala, então eu vou ter que ver onde que eu parei, mas acho que talvez eu possa fechar, acho que pensando, né, que a gente queria contar um pouco desse lugar, né, do que a gente chama de ser estrangeiro no território, por que a gente acha que isso é importante, até porque mesmo quando o que a gente percebe, né, é que mesmo quando a gente pertence ao território, por vezes essa linguagem que está posta na clínica pública, está posta, enfim, no saber da psicanálise, ela coloca em nós um lugar estrangeiro, ainda que a gente de outras formas pertença e esteja nesse território, a gente não entende que isso necessariamente é algo que vai prejudicar o nosso trabalho, pelo contrário, a gente acredita que isso produz potência no nosso trabalho, à medida que dá para falar de um lugar de alteridade também. E à medida que a gente tá ali dizendo, nosso corpo aqui talvez seja estranho, nossa fala talvez seja estranha, mas a gente quer poder ouvir também, né, enfim, o que essa estranheza provoca. E que é uma coisa que acho que na construção com os profissionais que estão nas políticas públicas faz toda a diferença, para que eles também possam contar de como eles se sentem muitas vezes estrangeiros e alheios nos territórios nos quais eles ingressam. Enfim, e acho que para encerrar, queria dizer por que a gente acredita que a clínica pública construída nesse horizonte é potente, e dizer de uma fala que a gente teve, uma fala muito breve, mas que a gente teve o privilégio de ouvir num desses trabalhos que a gente faz, especialmente na fila do pão, que alguém chega pra gente e diz assim, que o nosso trabalho é importante, porque a gente não precisa só de comida e de dinheiro, a gente também precisa de palavra. É isso, muito obrigada. Obrigado, Bianca. Bom, eu vou, enquanto as pessoas vão se organizando para as perguntas, eu vou fazer algumas considerações aqui sobre as falas. Eu achei muito provocativas, bastante interessante pensar. E aí, enfim, vou colocar essa questão de novo, né? Como é que a gente pensa uma ética das clínicas públicas? Eu acho que essa é uma questão importante que você vai colocando dessa ética das políticas antimanicoloniais, né? Que eu não conhecia, achei super interessante pensar em como é que a gente vai fazer essa construção. E pensando nessa... Você começou com o Fanon, né? E aí retomar a ideia do Davidson, né? Do Fanon escrever as encruzilhadas, né? Desses territórios encruzilhada. E você me lembrou outra frase do Fanon, né? Que cada geração deve, numa relativa opacidade sobre sua missão, executá-la ou traí-la. Como é que a gente pode pensar isso nessa tarefa que a gente está assumindo de fazer essas escutas nos territórios, enfim, né? E como a gente está com tempo, enfim, né? Vou aproveitar para essa mesa qualificada, né? Para perguntar também, conversar um pouco com a fala da Bianca, né? Pensando nessa ideia de estrangeiro e aliando com a ideia da diferença, né? Eu fiquei pensando numa coisa, né? Será que nasce de uma falta pública? Será que ela nasce da falta
quais faltas seriam essas, né? Ou como, de alguma maneira, a gente, nesse diálogo, também auxilia a construção de outra política pública, né? O SUS é precarizado desde que ele nasceu, né? Então, como é que a gente, de alguma maneira, também faz essas contribuições, né? Porque é muito mais, pelo menos, né, na nossa experiência, é muito mais comum a gente acessar das clínicas públicas, as políticas públicas, né? E como é que fica essa troca também. Bom, eu vou abrir agora também, gente, quem tiver perguntas, fazer perguntas concisas, por favor, fazer perguntas curtas, fazer alguns blocos, fazer um primeiro bloco. Não, eu gostaria, bom, parabéns por todas as falas, muito instigante e ampliador o que estamos vivendo aqui. E a minha pergunta é sobre esse lugar do estrangeiro que aparece na fala, que eu esqueci o nome dela, é Bianca, mas também na do SUS, falando dos ACS, né? Dessa certa hierarquização. Como é que vocês têm visto como vencer isso? Porque, de alguma maneira, quando vocês afirmam de qualquer maneira somos estrangeiros, e eu concordo, como é que a gente consegue ter um lugar que não seja colonizador? Né? É essa, para mim, a questão. Você pode se apresentar? Como é que se chama? Meu nome é Cleide Monteiro, eu sou do Instituto Sete Sapiência. Bom dia, meu nome é Mignon Lins, eu sou psicanalista, marxista e supervisora clínica institucional da rede do Rio de Janeiro. E eu faço uma pergunta para todos vocês, eu achei tudo super interessante, muito rico. E eu queria retomar com vocês um pouco do que o Milton Santos fala sobre o território, né? Esse uspiano nordestino, que o território é um conceito político, né? Por isso que ele vai além do espaço. E aí, quando você fala, né, dessa coisa do antimanicomial, e colonial também, né? Fico retomando esse conceito político, porque entre instituição e manicômio tem uma força histórica muito importante, que é a ideologia, né? É ela que faz com que a gente exclua a realidade material do sofrimento psíquico. Acho que a maior riqueza que Milton Santos trouxe, eu acho que foi uma perda para os psicanalistas quando eles ignoram isso, né? É como se sofrimento psíquico tivesse desassociado do sofrimento material, né? E aí, fico me perguntando como é que a gente pode retomar também, dentro desse trabalho na saúde mental, né, esse território como político, né, que não é só a gente caminhar com os pacientes, mas questionar também a realidade material do lado do ser chicoteado, né, não está excluído de ser uberizado também, né, que é uma forma de escravizar os trabalhadores. A gente não perder essa verdade material, que estes que estão aqui têm se perguntado, é muito rico, assim, como incluir isso dentro desse trabalho, né? E acho que a Maria Rita trouxe uma coisa importante, que eu achei super bonito, que a gente está no subterrâneo ainda dessas questões, né? Mas nós estamos cavando, e vamos cavar mais. Obrigado, Mignon. Maria Lúcia. Mais alguém? Alguém mais? Sou eu agora? Tá. Bom dia, gente. Queria dizer que estou Alô? Meu nome é Márcia de Melo Franco, estou contente de estar aqui ouvindo vocês, com uma impressão muito forte de que eu estou vendo aqui algo muito
não tão novo que já não haja trabalho de clínicas públicas há muito tempo, mas eu que me formei na década de 80 e participei do avanço da luta antimanicomial, quando eu escuto Emiliano falando que a gente tem que estar atento a uma psicopatologia manicolonial brasileira, eu tenho a impressão que a gente está vivendo aqui uma outra coisa, né? Não que não tenha a ver com o que a minha geração deu aí gás para realizar, mas tem coisas novas e a gente tem que prestar atenção a isso, né? E eu trabalhei 30 anos em saúde pública e quando as clínicas públicas começaram a se desenvolver, uma coisa que eu fiquei pensando é justamente sobre essa relação entre políticas públicas e clínicas públicas. E uma coisa que para mim se evidenciou é que eu achei que as clínicas públicas seriam o novo lugar de invenção, né? Até por estarem mais livres do que a saúde pública. Por outro lado, eu pensava assim, nossa, mas em saúde pública, qualquer demanda que chegue é da responsabilidade dos equipamentos. Quer dizer, na rede pública, o que cai da rede é peixe, né? Assim. E a clínica pública talvez possa estabelecer alguns recortes de questões que privilegia aqui ou ali. Então, essa era uma das questões que eu tinha de como estabelecer, né, essa relação. E fiquei pensando se nesse momento em que eu vejo muitas pessoas atuando em saúde pública muito sofridas, né, com todas as pressões, os desinvestimentos, o sucateamento, etc., etc., se não é o caso de pensar, né, em dispositivos que sejam revitalizadores da saúde pública a partir de invenções da clínica pública. Eu não sei bem onde que essa pergunta pode dar, mas eu fico pensando que essa é uma direção de pensamento muito importante, né? Por exemplo, dos encontros de equipes de saúde pública com quem trabalha em clínicas públicas. Vou parar de falar aqui, mas essa é uma questão que eu gostaria de poder avançar. Bom, vamos fechar esse primeiro bloco aqui com essas 3 perguntas. Só um pedido aqui da produção para quando alguém for falar, levantar para tirar foto. Isso é para o próximo, né? Aí agora com vocês, quem quiser começar, não sei se quer fazer ao contrário, Bianca, não sei como é que vocês preferirem. Bom, acho que essa pergunta, as perguntas todas que foram feitas, acho que elas poderiam ser muito bem respondidas por qualquer um de nós que está na mesa. Mas acho que eu vou falar um pouquinho mais, até pensando, né, na provocação muito boa que o Kwame fez sobre a questão da falta e pensar, né, as clínicas públicas vêm do lugar da falta. Não sei. E acho que o que a gente pensa na nossa construção de clínica pública é que a nossa clínica pública está orientada pelo desejo. Porque o nosso desejo de escutar o sofrimento psíquico estava muito, talvez, limitado. Isso acho que é uma coisa que o Jorge e a Emília puderam nos contribuir para fazer ver o quanto estava limitada essa escuta do sofrimento nas 4 paredes do consultório, nas instituições clássicas, nos espaços clássicos que se propõem a escuta. Então, acho que a nossa clínica surge desse desejo que a gente quer poder escutar o sofrimento psíquico onde quer que ele esteja. A gente não quer que a rua, que o território seja um impedimento para a nossa escuta, seja uma questão para a nossa escuta dessa forma, né? Na forma que barra, enfim. E acho que pensando, para comentar um pouquinho do lugar estrangeiro que a gente fala, eu acho que é uma coisa que a gente vai pensando, inclusive, a partir desses encontros dos territórios clínicos, que tem grupos muito diversos. Então, a gente tem grupos mistos, a gente tem grupos só de mulheres pretas, só de pessoas pretas, grupos de pessoas majoritariamente brancas, enfim, e por aí afora. Que acho que era uma coisa que a gente já vinha pensando antes, mas que a gente acha importante trazer para o debate, pensando que o nosso corpo, a nossa estética, a nossa forma de falar, o lugar
da onde a gente vem vai fazer uma marca no território. Quando a gente tá ali se propondo a escutar o sofrimento psíquico. E que eu acho que a visão colonizadora é a gente achar que o território não reconhece as marcas que a gente carrega quando a gente vai para escutar, né? A gente achar que as pessoas que estão ali não têm nada para dizer que é o saber da psicanálise ou o saber da psicologia que vai trazer uma grande inovação na ferramenta de escuta. Acho que é o contrário. Acho que a gente chega lá e diz, a gente tem essa ferramenta, será que constrói alguma coisa? Será que descobre potência? Então, acho que o lugar do estrangeiro é a gente poder se reconhecer no nosso lugar e dizer, sim, de fato, a gente não pertence a esse território. Sim, de fato, muitas vezes nem todos nós vamos entender. E mesmo quem está no território, e aí eu tô dizendo de uma posição pessoal, porque a gente trabalha no Jabaquara, eu moro no Jabaquara, eu faço tudo no Jabaquara. Eu não sou menos estrangeira quando eu vou fazer escuta no Jabaquara. Porque é uma outra posição, porque a gente vai fazer essa escuta a partir da psicanálise. Não vou escutar como se eu estivesse na fila do banco, não vou escutar como se eu estivesse na feira. Embora essas escutas também, a gente vai ouvindo no território que essas escutas também são importantes, também são laços importantes, mas que a gente se propõe a estar nesse outro lugar. Então que a gente também possa reconhecer esse outro lugar para que ele não fique como um fantasma ali e não dito, né? E que a gente entende até que é desrespeitoso com o território, com as pessoas que estão no território, como se eles não pudessem compreender que a gente está falando desse outro lugar. Enfim, acho que eu me estendi um pouco, fui um pouquinho redundante, mas é isso. Acho que eu fiquei interessada assim, um pouquinho em falar, né, sobre essa questão também do colonizador, né? Não sei, eu acho que assim, a gente vai para o território, a gente está no território, a gente é do território, e a gente está lá com as nossas características, né? Com a cor da pele, com a linguagem, né? Com tudo isso. E imaginar e achar, né, que as pessoas que habitam ali não reconhecem ou não enxergam isso, né? Isso vai ser inevitável. E às vezes as pessoas vão devolver isso a partir de um lugar muito consciente de sua raça e classe, né? Também não dá para supor que as pessoas não estão se dando conta, né? A gente vivenciou uma experiência recente, né? Que no trabalho a gente faz também visita domiciliar, né? E nessa experiência, uma pessoa se direcionou a uma trabalhadora e falou assim: quem é você, né? Branca da classe média, vindo aqui na minha casa dizendo o que eu tenho que fazer. Né? Acho que essa é uma experiência talvez mais radical, né, do ponto de vista de que no SUS a gente faz e lança a mão de outros dispositivos, mas eu fico pensando quanto que na clínica pública, né, isso também gera um certo estranhamento ali diante daquela pessoa que disponibiliza e escuta. Mas tem um outro elemento, eu acho que a gente precisa também falar, que aí eu, né, na questão sobre, da última ali, que esqueci o nome, mas que trouxe, né, sobre a luta antimanicomial e a reforma psiquiátrica dos anos 80 e hoje, né, eu fiquei pensando um pouco nesses caminhos que a gente, né, vai trilhando nos serviços e nas clínicas públicas, de que as clínicas públicas elas são diferentes dos serviços, no sentido de que quando tem lá a política pública, os serviços eles vão meio que fazendo esse copia e cola, que foi um pouco do exemplo da horta, assim, né? Então, tá lá a política pública, né, dizendo como tem que funcionar, o que tem que ter, os trabalhadores que tem que compor ali suas equipes, né? Só que as clínicas públicas, elas têm a sua realidade muito diversa aqui, né, nas nossas experiências, nos nossos trabalhos, embora tenham coisas em comum. Quando o homem fala sobre a falta, né, no nosso caso, sim, foi porque havia uma falta, né, no nosso caso da perivanate, foi porque havia uma falta que a gente pensou ali o dispositivo inicialmente como um grupo de estudos, justamente porque havia uma falta, uma impossibilidade, uma dificuldade material, né, de acessar e ocupar os espaços de estudo formativo, né, de construir essas redes territoriais, porque a gente tinha que sair de São Mateus, né, e, sei lá, né, para o próprio Célides e levar quase 2 horas e meia de viagem, né? Então, foi por conta da falta, no nosso caso,
que não quer dizer que seja o caso dos outros dispositivos clínicos, que aí, isso que eu acho que é o interessante, isso que eu acho que é o inventivo das nossas experiências, né, que são diversas. Eu acho que na minha fala, sei lá, é um convite para que isso também esteja dialogando com as políticas públicas, né, para que seja possível, sei lá, construir outras coisas dentro dos territórios, dentro dos equipamentos, e aí sim fazer uma rede mais potente, interessante, inventiva e com protagonismo das pessoas que se servem, né, desses serviços e desses espaços. Porque muitas vezes é o trabalhador, é a instituição protagonista. E aí, sobre essa questão do colonizador, eu acho que é também poder ceder desse lugar, né, do saber, de que eu vou com saber, de que eu vou, a partir do que eu sei, do que eu escuto, produzir artigos, livros, né, e recursos, né, acho que venho com os meus livrinhos porque eles são importantes e necessários para nós, mas eu acho que ao fazermos isso, ficar atento, né, para não também que essas pessoas fiquem no lugar aí do nosso objeto de estudo. Vocês me escutam? Não, tá ligado? Tá. Quero agradecer as perguntas, os comentários. Vou partir da provocação que nos relembra o rigor de Milton Santos e faz uma diferenciação conceitual, uma noção riquíssima entre a diferença de espacialidade e território. Então, para Milton, professor Milton Santos, nem toda espacialidade se faz território. Porque o território, ele é subjetivo, existencial, vivo, relacional, acima de tudo político. E um dos contemporâneos, os pensadores, os geógrafos contemporâneos, fruto dessa casa, né, a nível de pensamento e estudo da USP, se chama Antônio Carlos Malaquias, conhecido na quebrada como Billy Malaquias. E Billy Malaquias traz outra rigorosa conceituação e diferenciação. Ele faz uma diferenciação conceitual entre fronteira e limite. Também está em Milton Santos. Fronteira exige relação, exige diplomacia. Fronteira é um território eixuístico, distintamente do limite, que também marca uma marca de separação, tal qual a fronteira. Contudo, opera em outra ética, tem outro objetivo. Tem o objetivo de delimitação por muros, aposta na não-relação. Nessa perspectiva conceitual, e agradeço novamente a lembrança do professor Milton Santos, a pergunta é se nossas clínicas públicas estão operando na fronteira ou estão esbarrando em limite, nos seus limites. Então, em diálogo com a última pergunta que foi feita, com a última reflexão, considero que um dos grandes limites são as clínicas públicas que não fazem territorialização com o SUS, mais especificamente com a rede de atenção psicossocial. Esse é um dos grandes limites da psicanálise e de grande parte das clínicas públicas, que insiste em chamar de clínica pública algo que não tem relação com a RAPS, porque é feito na espacialidade. Isso é um equívoco conceitual e ético. Sendo assim, fica a pergunta, eu insisto nela, se é possível fazer clínica pública fora da premissa pública. Assim afirmo e finalizo essa participação que é possível fazer clínica privada
no serviço público, que também tem sido um limite em especial nessa cidade, quando empresas públicas baseadas em lógicas neoliberais e privatistas coordenam e ganham e lucram com o serviço público. Sim, como é verdade, o SUS vive desde seu início um sucateamento, mas ele vive esse sucateamento porque ele tem um público-alvo, que são os pretos, os pobres e os periféricos. Então, é possível fazer clínica pública na sua dimensão ético-política, inclusive nos consultórios. Então, que façamos clínica pública, seja lá onde for, no público ou no privado. Não é bem. Obrigado, Bianca. Obrigado, Osni. Obrigado, Emiliano. A Ana tinha levantado a mão ali. Começou quando? Depois, Ana, por favor. Em consonância com o que Emiliano diz agora, né? Acho que é difícil a gente continuar colocando a questão a partir desse impasse, né? As clínicas públicas e as políticas públicas de saúde mental. E aí me parece que retomar Marx é fundamental porque me parece que o impasse ele está justamente naquilo que a gente não consegue se reconhecer no mesmo lugar na luta de classes. O psicanalista que não se entende como proletário, ele está filiado à lógica burguesa, ele está no caminho de se reconhecer ou aderir à lógica burguesa, e nesse sentido toda a sua prática psicanalítica ela vai terminar por responder à própria lógica burguesa, numa subjetividade que responde ao pensamento burguês, numa concepção de família que responde ao modelo de família burguês, e assim vai, né? E aqui a gente tem um impasse muito grande, porque a gente está falando, a clínica pública ou as políticas públicas. Tem vaga para todo mundo que queira ser psicólogo no SUS? Não tem. Você precisa passar num concurso público, ou não mais, infelizmente. Você é contratado pelas USs, né? A gente está falando de condição material de existência. E enquanto a gente não inserir no debate sobre pensar a psicanálise, que a gente está falando sobre condições materiais de existência, e aí a diferença entre um profissional do CAPS que trabalha 40 horas e recebe um salário de R$5.000, quando R$5.000, porque muitas pessoas recebem muito menos do que isso, para trabalhar 40 horas, ter que reinventar a metodologia, ter que dar conta de 150, 200, 300 pacientes quando não há diário, esse tipo de, dependendo do território, né? E um psicanalista que pode atender no consultório de segunda a sexta, 30 horas, cobrando R$400 a sessão, e que pode, no final de semana, então, fazer uma clínica pública, né? A gente está falando de condição material de existência, gente. A gente precisa colocar isso na pauta do debate, porque senão não vai dar para fazer clínica pública e no privado. Enquanto a gente não se aquilombar enquanto proletário, enquanto a gente não entender que a luta de classes ela faz parte da luta da psicanálise, a gente vai continuar tendo essas dicotomias que recaem e reduzem a nossa luta a um binarismo que só alimenta a colonialidade, que só alimenta os hegemônicos, que só alimenta o burguês, né? O trabalhador do SUS, enquanto ele não reconhecer, e aí a gente tem um impasse, que ele é um operário, né? Ele é um proletário, mas ele é um trabalhador do Estado. Sim, mas é o Estado burguês. Quem coordena e alimenta o Estado é a burguesia. Portanto, o trabalhador do SUS, que é um trabalhador do Estado, enquanto o Estado for burguês, ele é um proletário do Estado burguês. E isso é fundamental para que a gente se aquilombe em outro lugar. E para que a gente possa fazer furo a essas lógicas. E para que a gente consiga reinventar a nossa própria posição e prática profissional, né? E aí, o que a gente vai chamando de clínicas públicas, me parece que aponta para isso. Um certo lugar na psicanálise que vai tentando fazer furo, quase como uma forma de não querer se reconhecer como um psicanalista filiado à burguesia, né? Filiado ao pensamento burguês. Então, enfim, trago aqui esse elemento marxista para a gente poder pensar de forma a fazer furo a esses binarismos que mais nos atrapalham do que nos ajudam. Obrigado, Helena. Gente, esse Belfry vai ser um pouquinho mais curto. A gente está chegando aí no nosso teto. Mais perguntas? Esse último bloco. Alguém mais? Aqui?
Para Vandil, boa tarde. Boa tarde, meu nome é Laísa, sou trabalhadora do SUS e acho que fiquei muito ouvindo, né, a Maria Lúcia falar sobre essa questão da transição geracional e junto com a fala de vocês fiquei pensando muito, refletindo muito sobre a nossa juventude, né? E aí eu tô trazendo essa reflexão aqui, não espero respostas, né? Acho que eu espero realmente mais questões e que a gente possa pensar junto. Mas acho que é isso, temos muitas pessoas aqui em diversos territórios e acho que uma coisa que é comum nos territórios, eu ouso dizer que eu acho que é essa incidência do uso dos sintéticos da K2 a K9, que tem sido uma realidade nos territórios que está muito complexa, muito difícil da gente pensar, de traçar estratégias de redução de danos, de traçar estratégias de cuidado, acho que tanto nas políticas públicas quanto nas clínicas públicas. A questão das escolas atualmente, né, que tem sido, acho que uma pauta que está gerando muito medo e terror nos territórios. E aí eu queria trazer essa questão para debate, assim, queria ouvir um pouquinho de vocês, o que tem sido pensado, o que a gente consegue pensar. Essa é uma mesa que fala sobre limites e possibilidades, né? Então queria que a gente pudesse refletir um pouquinho sobre os limites e possibilidades para as políticas públicas e para o cuidado da nossa juventude. Obrigado, Laísa. Última pergunta. Oi, meu nome é Edson, sou psicólogo e educador social em São Carlos. E eu gostaria de fazer só uma ressalva no esquema da horta, que eu trabalhei na casa de acolhimento, né, de São Carlos, onde os jovens e crianças vulneráveis chegam e você não recebe um suporte, né? E gostar de levantar mais o cuidar de quem cuida. Porque é um trabalho muito árduo, sem recurso nenhum e, infelizmente, você fica muito sobrecarregado e não tem recurso para trabalhar. Aí e não recebe apoio nenhum e muito menos tratamento. Gostaria que você... Obrigado. Obrigado, gente. Bom, agora com vocês. Olha, sobre a K9, né? Que é a K2 e a juventude, e eu sou trabalhadora de um CAPS-AD, né? Acho que compartilho, né, dessa nossa preocupação também no território. Acho que isso também não é uma coisa que chega só nos CAPs, acho que chega especialmente nos CAPs, mas tem chegado muito nas escolas. Acho que falar especificamente desse ponto, assim, acho que a gente... É o nosso tema de conversa e problematizações e reflexões constantes no cotidiano, né, do trabalho com a juventude. O que eu acho que eu fico pensando, né, e juntando aqui um pouco com o nosso trabalho, né, hoje aqui falando de território, é que os jovens, né, que a gente tem tido esses contatos lá, né, nos serviços e nas ruas e na trocação de ideia, eles mesmos estão construindo as estratégias de redução de danos. Eu não sei como tem sido lá, né? Mas, e acho que tem tudo a ver com tudo que a gente está conversando aqui e ao mesmo tempo, né, a gente vai sendo convocado a tentar pensar respostas, a tentar pensar alternativas e possibilidades, né? E nessa conversa com eles, assim, a gente tem ouvido muito como eles têm lidado com essa questão, né, de fazendo uso da substância e se proteger ao mesmo tempo, se cuidar ao mesmo tempo, e como eles vão criando e tendo estratégias e nos ensinando e mostrando coisas que depois vira maneiras de partilha, assim, né, entre nós e com eles. Eles têm ocupado alguns espaços para falar sobre redução de danos, inclusive nas escolas, né, então, assim, é isso, né, você não pediu uma resposta, acho que também não tenho, né, porque é a coisa da vez, assim, muito aquecida nos serviços. Mas isso tem aparecido, né? A partir deles, eles falando dessas estratégias nos espaços, com a gente, né? Com outras pessoas, né? Não sei se foi um pouco direcionada a questão, né? Por conta da horta e do cuidado, né? Tem um pouco a ver com cuidado. Olha, eu acho que
sei lá, quando eu trago aqui um pouco, né, de que os trabalhadores, né, as pessoas que estão nos serviços, e aí acho que falo com todos, assim, né, pegando um pouco do que a Ana também trouxe, né, desse reconhecimento, né, de classe e de povo que também está em busca de cuidar da sua própria saúde mental, né, eu acho que essa precarização que a gente fala do equipamento é a precarização do trabalho, a uberização do trabalhador, é a falta do acesso, né, à saúde, à cultura, ao esporte, a lazer, a uma pá de coisa, né, que a gente tendo a consciência, olhando para a realidade material, a gente vê que, dando a sua própria conta, a gente não fecha, é uma conta que não fecha. É uma conta que não fecha você estudar, buscar sua formação, né, querer exercer um trampo e, ao mesmo tempo, se cuidar, né, gente? É uma conta que não fecha. Se para alguém tá fechando aqui, que da hora. Mas para a maioria de nós, né, é uma conta que não fecha. Você de manhã fazer lá seu exercício, né? Você comer aquela alimentação mega balanceada, ir lá fazer seu trampo no território que você cresceu e que é muito da hora, né? Você poder estar lá, depois voltar para casa e dormir bem. Porque, assim, tem várias coisas que não fecham a conta, né? Tem várias coisas que nos atravessam ali, que a gente se vê necessitando de cuidado, né? Cuidando, e todo mundo ali nessa loucura toda, né? Mas eu posso dizer que entre o público, o privado, nessa dimensão que a gente está conversando aqui, tá, galera? Nessa dimensão, sei lá, de que talvez a clínica pública, de que talvez, né? Nesse entre, acho que nesse entre, a gente está tentando se cuidar também. Porque quando, sei lá, nós que estamos na perifanálise, a gente vai lá para o Margens estudar, vai lá convidar, né, para nos ajudar na supervisão. Quando a gente vai para o AMA, né, e tem todo o ensino, e após o ensino, galera, tem lá a atividade, né, de contato com o próprio corpo, né, de meditação e tal. Cara, várias vezes cheguei lá devastada e depois de uma aula muitas vezes difícil, com conteúdo denso e difícil, você tem aquele momento de olhar para o corpo, para as sensações do próprio corpo, né? Então, eu acho que nesse entre, nós, vários, muitos, né? A gente tem tentado cuidar um pouco, né, dessas questões. Sai pro. Quero agradecer, porque a gente está chegando ao final, então, embora no mostrou gelado, a gente está muito aquecido da discussão, né? Muito aquecida, então, muito obrigado. Nesse último bloco, eu também vou pegar um embalo aí na horta, pensando que sim, que o plantar, ele pode ser desde uma atividade terapêutica obrigatória, do qual todo CAPS tem que ter, como algo na direção de uma reforma agrária, mas ele também pode ser algo na direção manicomial da laborterapia das comunidades terapêuticas. O mesmo plantar. Por isso, o que está em questão é como fazemos essa relação libertária ao plantar. Isso, os movimentos negros, quando só havia uma saída, a liberdade, quando só havia essa saída, e penso que ainda é a única, foi assim que propusemos a aquilombação, o aquilombamento, entendendo que essa é a única saída. E ela permanece. Essa é a única saída. Sendo assim, não estamos sustentados na ética da aquilombação, do aquilombamento, pela identidade, embora haja um protagonismo de mulheres negras, haja um protagonismo dos territórios periféricos, dos ditos do subúrbio. Mas
A aquilombação ela está sustentada na ética libertária. Então, ela não é algo de pretos para pretos ou de próprios para próprios. Ela é uma proposição para a saída, para que possamos plantar, colher e comer. E hoje é uma manhã, Tite, em que esse exercício está sendo feito. Assim, eu agradeço novamente a oportunidade de diálogo, porque aqui sinto que planto, colho e me alimento. Obrigado. Bom, acho que a gente está se encaminhando para o encerramento. Eu vou tentar ser breve. Acho que as perguntas, as colocações todas são muito importantes, as provocações são muito importantes. E acho que de todas as provocações que foram sendo feitas, né, fiquei pensando na coisa do ou. E eu acho que justamente o fato da gente estar aqui hoje é tentar construir o e, né? A clínica pública e o território, a clínica pública e as políticas públicas, a clínica pública e as pessoas, e aí em diante. E fiquei pensando muito nisso, a partir também de uma questão que acho que me acompanha há muito tempo, e eu acredito que acompanhe muitas outras pessoas também, que eu acho que esses coletivos são muito plurais e muito diversos, e eu acho que a gente não ingressa todos se sentindo no mesmo lugar. Eu acho que muitos de nós, às vezes, vêm de uma situação onde até poder se reconhecer enquanto profissional, poder se afirmar psicanalista, poder se afirmar clínico, não é simples, é uma trajetória, né? Então, acho que esse lugar do reconhecimento também, ele é uma caminhada que para alguns vem de muito mais longe, né? Vê uma caminhada que tem que se construir, se reconstruir, porque esse lugar não está dado. Muitas vezes não está dado que a gente pode ser psicanalista, que a gente pode estar nas universidades, que a gente pode estar nessa mesa aqui falando, né? Então, enfim, acho que quis colocar isso porque acho que tem essa pluralidade, né? Para algumas pessoas, esse lugar já está mais garantido. Para outras, a gente tem que lutar por esse lugar. E dizer que eu acho que uma das questões, desculpa, eu esqueci seu nome, mas, e também do colega lá que disse da horta, né, mas que eu acho que para acrescentar na fala da Rose, que acho que foi muito legal, o fato de que a gente também vai percebendo que quem está na ponta tem corpo e tem muita coisa para produzir saber também. Então, acho que nessa pergunta de como a gente cuida, eu acho que a gente precisa ouvir quem está lá na ponta e pensar outros jeitos de falar do que está experienciando. Eu acho que às vezes, de fato, falta teoria, falta palavra, mas o corpo também fala, as nossas imagens também falam, a cultura também fala. Então, acho que a gente também tem que aprender novas formas de ouvir para poder construir cuidado, seja com jovens, seja com quem quer que seja, enfim. E queria terminar agradecendo todo mundo, agradecendo a Tid, Coane, Rose, Emiliano, enfim, e acho que vamos para o almoço, né, que tá na hora. Bom, quero... Eu quero agradecer demais essa mesa. Eu acho que ela levantou questões que eu queria que a gente deixasse continuar ressoando, né? Como nos cuidamos no entre, como se é possível fazer clínica pública fora da lógica pública. Enfim, e tantas outras que foram levantadas aqui, que eu acho que mais que tentar de alguma maneira responder essas articulações possíveis que a gente vai construindo na praxis, né? Essencialmente, né? E dizer também que eu saí daqui muito alimentado também, acho que mesmo na posição aqui de mediação, fiquei triste de não poder usar aqui meus cartõezinhos de 5 minutos, acabou, foi uma mesa muito disciplinada. E agradecer a todas, todos e todos
estão aqui com a gente, fazendo as perguntas, enfim, que foram, de alguma forma, trocando também. Bom, passo a palavra aqui, encerro minha participação enquanto mediação. Não sem antes fazer uma foto. E é isso. Obrigado, gente. Só um minutinho, nós temos instruções. Então, quero agradecer mais uma vez a presença de todos, todas e todes, convidar vocês para se alimentarem, né? Não só na alma, como foi essa manhã, mas um alimento para o corpo. Como disse a Lucinha, nosso corpo é o que sustenta os nossos sentimentos, então a gente vai se alimentar, cuidar desse corpo. Vocês estão todas e todas convidados para um almoço que vai ser servido num outro prédio que fica aqui do ladinho, a gente pode caminhar até lá. E nós voltamos pontualmente às 14h para 2 mesas muito importantes, muito bacanas. Então, a gente descansa um pouquinho agora e volta às 14h, tá bem? Muito obrigada.